Olá! Vamos conversar agora um pouquinho mais a respeito de alguns elementos muito importantes para o sucesso do seu TCC, do seu trabalho de conclusão de curso. Volto a enfatizar mais uma vez que aqui no IPOG, nos nossos cursos de pós-graduação, nós trabalhamos com a modalidade de artigo científico. Esse artigo está dentro de um processo que nós chamamos de modelo. Esse modelo corresponde, em uma parte muito significativa, às regras estabelecidas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas também aqueles aspectos que são personalizados pela própria instituição. Então, aqui no IPOG, essas regrinhas, elas também apresentam as suas especificidades. Fiquem atentos, pois nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas partes para que isso possa auxiliá-los no momento da produção escrita. As primeiras coisas importantes a serem lembradas é que no ambiente virtual vocês têm um arquivo intitulado Modelo de Artigo. Essa máscara, ela foi desenvolvida por nós, da equipe de metodologia, para facilitar esse trabalho. Ali já estão colocados todos os espacejamentos, as tipologias de letra, as margens, os espaços entre linha, os locais em que podem se utilizar negrito, itálico, sublinhado e aqueles que não podem. Então, para o sucesso do seu artigo, utilize a máscara, esta que nós chamamos de modelo. Siga exatamente como ali está colocada. Para ficar ainda mais acessível, vamos entender como é composto esse trabalho. Todo trabalho científico ele é composto de 3 partes. A primeira parte que nós chamamos de elementos pré-textuais. No nosso trabalho, os elementos pré-textuais estão caracterizados logo no início, quando vocês colocam o título do seu artigo, o nome do seu curso, o seu nome e o seu e-mail pessoal. Logo abaixo vem o resumo e as palavras-chave. Nós podemos trabalhar com 3 ou 5 palavras-chave. As palavras-chave, elas correspondem àquelas âncoras teóricas que serão fundamentais ao longo do desenvolvimento do seu trabalho. O artigo, ele deve conter entre 12 e 20 páginas, não excedendo a elas, e compreendendo nesta totalidade de páginas, desde o título, como primeiro elemento, até a última referência. Se você precisar utilizar apêndices ou anexos, eles não são contados como páginas textuais, apenas até a última referência. Como nós, então, dividimos esse texto a partir do início dele? Nós teremos, então, nos elementos textuais as seguintes partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Depois disso vem a seção chamada de referência, finalizando este texto. Algumas coisas importantes para facilitar o trabalho de vocês. A introdução, ela é como uma carta-convite para a leitura do seu texto. Na introdução, nós não usamos ainda citações teóricas, nós não utilizamos de subseções dentro dela. Ela é uma grande carta em que você precisa convencer a mim, leitora do seu texto, de que vale a pena conhecer aquilo que você traz como texto científico. Então, preocupe-se em dizer na introdução qual a relevância do seu tema, porque ele é importante na sua área de atuação. Que tipo de conhecimentos eu ganharei lendo o seu trabalho com atenção?
Outro aspecto muito importante e que é decisivo na sua aprovação é dizer com que módulo do seu MBA este tema se relaciona. Esta é uma condição de exigência para a escrita do seu TCC, que o tema esteja diretamente relacionado a um dos módulos que você assistiu ao longo de todo o seu curso de pós-graduação. Logo depois de explicar, então, a relevância do seu tema, conte qual é a sua grande questão de investigação. Nós chamamos isso de problema de pesquisa. Então, o que é que o seu trabalho se destina a responder? Quais são os elementos teóricos e de coleta de dados que serão buscados para responder essas questões? E mais do que isso, de que forma esses dados serão coletados? Ou seja, que tipologia de pesquisa você fará uso para responder à sua pergunta-problema? É possível ainda trabalhar com aquilo que nós chamamos de hipótese. O que é a hipótese? A hipótese é uma resposta sem nenhuma pretensão científica a esta pergunta que dá origem ao seu trabalho científico. Eu gosto sempre de brincar que ela é um achismo, ou seja, é aquilo que você acha, acredita, mas não tem nenhuma comprovação científica sobre a sua afirmação ou negação. Então, é permitido também que você trabalhe na sua introdução com a sua hipótese. Mais uma vez, enfatizando aquilo que você acredita que encontrará como resposta à sua pergunta-problema. Ela não é obrigatória, mas é permitido. E algo muito importante é dizer o objetivo deste trabalho. Para que este trabalho se destina? Então, nós dizemos que aqui na introdução, nós precisamos responder aquilo que nós chamamos de quarteto fantástico. O quarteto de fantástico envolve o tema, o problema, o objetivo e a forma como eu vou responder ao meu problema, ou seja, a metodologia que eu utilizarei. Eu farei uma coleta de dados? Eu farei apenas uma revisão bibliográfica? Eu farei um estudo de caso? Onde? Em que ambiente? Com quais departamentos dessa empresa? Com quais especificidades desse objeto de pesquisa eu aplicarei então os meus instrumentos? Eu farei ainda um questionário, uma entrevista, eu farei uma análise documental. Então, é preciso que a sua introdução componha todos esses elementos na forma de um texto corrido. Enfatizamos que, na introdução, nós não trabalhamos com subitens. Não existe 1.1, objetivo, isso não. É um único texto, gostoso, sem ser muito longo, que seja objetivo, mas que traga em linhas simples todas as informações que nós precisamos para desejar fazer a leitura do seu texto. Espero ter contribuído neste primeiro momento com a introdução. Vamos para o segundo momento, desenvolvimento. Aí sim, chegou o momento de nós trazermos toda a parte científica, aquilo que nós chamamos de arcabouço teórico. É momento de você trazer as citações nas formas direta, indireta, de você trazer também os dados que foram coletados de modo documental, de modo com a aplicação de questionários, entrevistas, coleta de dados por meio de observação em campo. É no desenvolvimento que todo o contexto teórico do seu trabalho será estabelecido. Ele é a parte mais robusta do trabalho, não é? A parte mais longa, porque é nele que nós poderemos observar a qualidade científico-acadêmica da sua escrita.
Aqui sim, divida pelas subseções, trazendo então a delimitação. Uma coisa que pode ajudar é você se lembrar lá das palavras-chave e trazer aqueles elementos da palavra-chave como orientadoras dos seus subitens, dos seus subtópicos dentro do desenvolvimento. Lembrando sempre que tudo aquilo que estiver descrito a partir dos instrumentos científicos tem como objetivo responder àquela pergunta-problema que deu origem a este artigo científico. Ao término do desenvolvimento, nós trabalhamos com a conclusão. Nesse momento, nós voltamos ao Quarteto Fantástico e você deverá nos contar de que forma o seu tema foi buscado, se realmente as tipologias de pesquisa que você utilizou foram suficientes para responder a sua pesquisa. Como a sua pergunta-problema foi respondida a partir dos dados coletados. Se você tiver feito a opção de trabalhar com as hipóteses, é importante aqui deixar claro se elas foram confirmadas ou se elas foram refutadas. A questão dela ser refutada não implica em uma avaliação negativa sobre o seu trabalho. Ela simplesmente demonstra que no momento em que você esteve em campo, você descobriu coisas diferentes do que inicialmente você pensava. E finalizando a sua conclusão, você vai dizer se as metodologias utilizadas foram esgotadas ou se ao longo do trabalho você precisou trazer mais elementos metodológicos para este artigo. Por fim, diga da sua aprendizagem o que fica para você depois da escrita deste trabalho. E como último movimento, nós chamamos da sessão de referências. E aí um detalhe importante, todos os livros consultados, todos os sites pesquisados, todos os livros eletrônicos que foram utilizados dentro do seu artigo deverão compor as suas referências. Um dos itens que nós avaliamos ao dar a nota final no TCC é que toda citação que aconteceu ao longo do desenvolvimento do trabalho esteja presente também nas referências de acordo com as normas da ABNT. Ok? Espero ter contribuído com você e mais à frente nós voltamos para dar mais algumas dicas. Bom trabalho!